uma salva de palmas para Jesus aí, amém, irmãos? Amém. O tema da ministração de hoje é educando filhos à maneira de Deus. Você pode dizer isso pelo menos para duas pessoas aí? Educando filhos à maneira de Deus. Essa palavra é para quem é pai, para quem é mãe. Essa palavra é para quem pretende ser pai, para quem pretende ser mãe. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Educando filhos à maneira de Deus. De uma maneira muito especial, Dia das Crianças hoje celebrado. E essa palavra direcionada para todos nós. Como educar os nossos filhos à maneira de Deus. Provérbios 22, 6 é o texto bíblico que nós vamos meditar. Por favor, preste bastante atenção no que vamos ministrar aqui hoje, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Pretendo ser objetivo na ministração dessa palavra para que nós possamos orar e ungir todas as famílias. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3, vai. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Nós temos um desafio muito grande, porque estamos na geração mais vulnerável de todos os tempos. Sem sombra de dúvida, essa geração que está crescendo hoje é uma geração desafiadora para os pais, para os avós, para a família. As crianças nunca foram tão atacadas como são atacadas nos dias de hoje. Vivemos em uma geração onde as crianças estão expostas, vulneráveis, todos os dias. O inimigo entendeu que a batalha que ele deve lançar é para acabar com as nossas crianças. Satanás entendeu que a guerra ganha, desde criança, é o futuro destruído. Nós estamos em uma geração, nos dias de hoje, em uma verdadeira batalha espiritual. Não se iluda. As coisas não acontecem por acaso. Não se iluda. Satanás não brinca de ser Satanás. Diabo não está brincando de ser diabo, como muitas vezes, muitos de nós brincam de servir a Deus. Satanás tem feito o trabalho dele, e o trabalho dele é acabar com a família. Porque acabando com a família, ele sabe que a estrutura da sociedade são as famílias. Hoje, há uma guerra espiritual sendo travada no coração, na mente dos nossos filhos. Eu tenho 3 filhas, e eu já percebo nitidamente a batalha espiritual que elas enfrentam. Enfrentam batalhas ideológicas. Nós vivemos em um mundo cheio de ideologias, e muitas dessas ideologias contrárias ao Evangelho de Cristo Jesus. Muitas dessas ideologias contrárias à palavra de Deus. Muitas dessas ideologias disfarçadas de amor, disfarçada de compromisso, disfarçada de fazer o bem, quando na verdade essas ideologias que estão sendo plantadas na memória dos nossos filhos, nas escolas,
nas universidades. Hoje as escolas e as universidades não se preocupam tanto em dar conhecimento, mas há uma batalha sendo travada em catequizar as crianças, e especialmente os jovens e adolescentes. Há princípios que não são adequados ou bons. Hoje os nossos filhos são atacados através das mídias, moldando o comportamento deles. Incrível! Uma criança hoje passa, isso é um estudo, de 4 a 5 horas por dia em um telefone, acessando tudo e mais um pouco. Incrível! Os pais não sabem o que está se passando aí. Eu poderia trago para mostrar para vocês as redes de streaming, o que eles estão fazendo, os desenhos que eles estão mostrando para as nossas crianças e sugerindo. Os algoritmos hoje, quando você termina de ver um desenho, os algoritmos, eles entregam mais desenhos similares àqueles desenhos que você estava assistindo. Ou seja, se você pega o seu telefone, o seu tablet ou a sua TV e coloca na mão do seu filho, e você vai lá e coloca algo para ele ver e supervisiona, mesmo você não querendo, vai aparecer uma propaganda de um outro desenho, e aí o seu filho, a sua filha vai clicar naquela propaganda, e você pode correr o sério risco do seu filho ou sua filha estar assistindo algo que não é saudável. Esses dias atrás, eu estava aconselhando um casal de pastores, passando muita dificuldade com seus filhos. Incrível. Tem um ambiente chamado Roblox. Não sei se vocês já ouviram falar. Quantos aqui conhecem esse ambiente virtual chamado Roblox? Os adolescentes lá atrás tudo conhecem. Quem não conhece, levanta a mão. Quer ver? A maioria não sabe o que é. É um ambiente virtual onde se cria jogos saudáveis e outros não tão saudáveis. E essa família pastoral estava em crise, porque nesse jogo Roblox, a criança de 10 anos de idade, da idade da minha filha, estava participando de um jogo. Nesse jogo haviam desafios. E o desafio que estava ali era a criança ir subindo níveis. E pasmem, o maior nível que ela chegava, sabe o que era, Max? Tirar a sua própria vida. Ensinando as crianças a como fazer isso, dando dicas de como a criança pode fazê-lo ou não fazê-lo, dentro da casa de uma família pastoral. As nossas crianças estão vulneráveis. Nós, como pais, precisamos ser sentinelas espirituais. Seu filho não pode passar 2, 3, 4, 5 horas com o telefone na mão, sem saber o que está acontecendo você. Lá eles estão sendo ensinados a fazer coisas que não são boas. Tem muita coisa boa, irmãos. Mas se você não tem condições de averiguar, de pesquisar, de saber o que está acontecendo, não permita. Essa família pastoral está em crise. Está em crise porque a criança de 10 anos pegou os remédios, tudo que tinha da mãe e do pai e tomou. E agora nós estamos diante de tanta coisa que está atacando os nossos filhos. Quer ver outra coisa? Valores invertidos. Nossas crianças precisam entender que existem valores. Nós estamos vivendo em um mundo onde tudo tem preço, poucas coisas têm valor. Nós precisamos imediatamente
sermos sentinelas das nossas famílias. O lar, muitas vezes, deixou de exercer o seu principal papel. Deixa eu falar para você, pai e mãe, o primeiro altar de adoração a Deus é no seu lar, é na sua casa. Não é aqui no templo da igreja. O primeiro lugar de adoração a Deus é no seu lar. E a gente vai permitindo muitas coisas entrando dentro do primeiro altar de adoração a Deus, que é a nossa casa. A gente vai permitindo muitas coisas do mundo ir entrando. E pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando o discurso do legalista e do religioso, não é sobre isso. Eu estou falando que se você não tiver cautela, se você não cuidar do que o seu filho está fazendo, meu irmão, você vai ter problema. Porque até os 10 anos de idade, você vai conseguir levar o seu filho para a igreja, você vai conseguir conduzi-lo, você vai conseguir ditar as regras. Mas quando essa faixa dos 10 anos for ultrapassada, se você não cuidou, se você não zelou, se você não observou, quando ele completar seus 13, 14, 15 anos, meu irmão, só Jesus para te ajudar. Quantas famílias estão perdendo seus filhos para o mundo? Sabe, irmãos, hoje eu oro, nessa noite eu oro, para que Deus levante hoje pais e mães, líderes espirituais de suas famílias. O que eu estou falando aqui é muito sério. Você pai e você mãe precisa ser levantado como um líder espiritual da sua casa. Primeira coisa, educar filhos à maneira de Deus não é apenas dar instrução, é formar o caráter de Cristo em nossos filhos. Nessa noite Deus está levantando pais e mães como líderes espirituais que vão reconstruir suas famílias com a base da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa, não tem nada perdido para Cristo Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, nós temos uma promessa de Deus, amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família estamos na casa do Senhor. E muitos aqui também, suas famílias estão na casa do Senhor. E nós vamos nos unir como um exército da fé para declarar nessa noite que as nossas famílias servirão a Cristo Jesus. E nós vamos ajudar você nessa missão. Você pode estar junto comigo nisso e dizer amém? Nós cremos com todas as forças do nosso coração. Antes de existir escola, existe família. Antes de haver governos, havia pai e mãe. A primeira igreja não foi no templo, a primeira igreja foi em casa. E o primeiro pastor é o pai e a mãe. Você pode dizer comigo, primeiro pastor da minha casa. Levanta sua mão para o céu aí, o primeiro pastor da minha casa serei eu. Amém? O primeiro a ensinar os meus filhos, o primeiro a educar os meus filhos, serei eu. Pastor, mas os meus filhos já cresceram. Ei. A autoridade espiritual não tem prazo de validade. Você é a autoridade espiritual sobre os seus filhos. Tem um negócio poderoso em Deus quando um pai e uma mãe se dobra de joelhos diante de um altar de adoração erguido dentro da sua casa. Você vai chegar na sua casa hoje, dobrar os seus joelhos e dizer: aqui nesse lugar, Cristo Jesus reina. Agora, a primeira coisa que você precisa entender é que não pode ficar apenas nas palavras. Não pode ficar apenas no que falamos. O primeiro princípio para erguer um altar de adoração na nossa família é
pelo exemplo. A fé é aprendida não por palavras ou explicações, mas por exemplo. Dê o exemplo. Leia a Bíblia e permita aos seus filhos verem você lendo a Bíblia. Permita aos seus filhos verem você de joelho, orando por eles. Permita aos seus filhos observarem nos momentos de tribulação, você clamando a Deus e joelho dobrado, pedindo aos céus que alguma coisa aconteça. Eu me lembro de um dia de uma situação muito difícil na nossa casa. Nós morávamos aqui na Machado de Assis. Estávamos em Uberlândia há alguns meses e uma dificuldade financeira muito grande. Eu me lembro de ver o meu pai e a minha mãe de joelhos orando a Deus para que trouxesse uma solução. Nossos filhos aprendem pelo exemplo. Deuteronômio 6, 7 diz o seguinte, 6 versos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você tem que perseverar no ensino. Papai, mamãe, quando você fala pela primeira vez, eles já obedecem tudo certo, não é assim? Falou uma vez, não precisa falar mais, aleluia! Está tudo certo, não é assim? Você dá uma palavra e aí, ô glória, já sai obedecendo. É assim com você lá na sua casa? Não é não? Então a palavra de Deus está te orientando que todas estas palavras que hoje te ordeno, primeira coisa, esteja no seu coração. No meu coração. Eu não posso dar aos meus filhos o que eu não tenho. Não tem como entregar para a minha família aquilo que eu não tenho, então eu tenho que buscar. Já percebeu que os filhos imitam os pais? E até os filhos que morrem de raiva do pai, eu nunca vou ser igual a você. Quando cresce, o que acontece? Do mesmo jeito. Sem mudar nada. A Bíblia nos orienta, primeiro que a palavra esteja no nosso coração, para depois ensinarmos com persistência. A Ludmila agora mesmo ali, a Isabela estava com essa, ei irmão, isso aqui é um desafio espiritual. Esses negócios aqui, ó, chama atenção de criança. E a Isabela então, pegou tudo e andando e parece que, não sei, ela arrumou um carrinho para empurrar um bebê, aí acabou, meu irmão. É a Gabriela, perdão. Depois que passa de 2, você já não lembra mais quem é quem. Brincadeira. Eu fico pensando em irmãos aí que tem 4, 5, meu Deus do céu. A Gabriela empurrando o carrinho dela. E eu perguntei, minha filha, o que você está fazendo? Ela, com menos de 2 anos, ela forma frases. Indo para a igreja com o neném. Ela está andando, indo para a igreja com o neném. E a mãe querendo que fica tudo certinho no culto, a esposa do pastor, o pau está quebrando, o menino está para lá e para cá. E ela, nossa, a Gabriela hoje, meu Deus do céu. E eu falei, que bênção. Está na casa do Senhor. Papai, mamãe, eu e minha esposa estamos aqui cuidando da igreja, de tudo que está acontecendo aqui no culto. A gente chega às 5 horas da tarde aqui. Vocês têm tempo para educar os filhos, pôr eles sentadinhos perto de vocês. A gente tem que colocar eles perto da gente, ainda tem que cuidar de todo esse rebanho. Imagina o desafio. Mais uma coisa, nós não abrimos mão. Nós queremos que as nossas filhas amem a igreja. Às vezes a gente viaja, às vezes a gente está fora do Brasil, vai explicar isso. Eu estava nos Estados Unidos no ano passado, com as minhas filhas. E chegou domingo, pastor Zezinho, hora do culto. E era o senhor que estava pregando. A gente saiu para fazer compras de alguma coisa, tinha terminado a Assembleia Mundial, a gente voltaria já, se não me engano, na segunda ou terça.
E aí a gente foi fazer algumas compras e essas meninas queriam ir para a igreja de todo jeito. E vai explicar para ela que não dava para ir para a igreja, porque estava muito longe. E aí eu coloquei o culto para elas assistirem. Elas assistiram o culto inteirinho. Eu estava saindo mais cedo, eu venho 5 horas para a igreja às vezes. 5h30 eu já estou aqui. Elas arrumam. E quando eu venho, primeiro a Ludmila fica, elas querem vir comigo mais cedo. A Esther, quando eu estou viajando, ela está aqui no culto, minha filha tem 10 anos. Termina o culto, eu ligo em casa para saber como é que elas estão. A Esther dá o relatório de tudo. Ela fala quem estava bebendo água, ela fala quem pregou, ela fala como é que foi a pregação, ela fala do louvor, ela fala de tudo. Ela fala quem faltou, quem não foi. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe. Invista para que os seus filhos amem a igreja. Porque quando os seus filhos amarem a igreja, através do seu exemplo, eles vão ser bem-sucedidos. Todas as palavras que eu te ordeno estejam no seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Ponto final, começa a próxima frase. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantarem. Sabe o que Deus está orientando aqui? A conversa dentro do seu lar tem que ser sobre o reino de Deus. A gente perde tanto tempo com tanta besteira, com tanta coisa inútil, e esquecemos do primordial, de edificarmos na nossa família, dentro da nossa casa, um altar de adoração a Deus. Irmãos e irmãs, mostre aos seus filhos a fé na prática. Quando eles estiverem enfrentando os seus primeiros desafios, ore por eles. Quando eles estiverem sofrendo, ore com eles. Dê o exemplo prático. Segundo, diga comigo assim, ó, bem alto. A correção. Vai, meu filho, abre a boca. A correção é de Deus. Amém. Só que tem que ser em amor. Não debaixo da ira. Não debaixo da raiva. Não debaixo daquela pressão do momento. A palavra de Deus diz: quem se nega a disciplinar o filho, não o ama. Quem se nega a disciplinar o filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em corrigi-lo. Correção é algo de Deus, mas precisa ser exercido debaixo do princípio de Deus, o amor. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Papai e mamãe tem que corrigir seus filhos em amor. O amor verdadeiro não é permissivo, relaxado, bagunçado, afrontador. O amor verdadeiro, ele é firme, constante, sem vacilar, sem hesitar. Muitos confundem amor com ausência de limites. Papai, mamãe, seus filhos precisam de limites. Eles te testam. Se você não der limites claros e estabelecidos, você não vai conseguir disciplinar seus filhos.
Abraão entendeu isso quando Deus pediu Isaque. Às vezes amor é obediência, mesmo quando dói. Dói muitas vezes a correção, mas ela é necessária em amor. Pastor, mas eu não sei corrigir meu filho. E agora? Busca ajuda. Busca aconselhamento. Busca um profissional cristão para te ajudar. Só que na igreja eu acho que tem uns 4, 5 psicólogos. E se não me engano, alguns deles especializados em crianças. Outros em adolescentes. E outros especializados na criança maior, crescida que é você. Busque orientação da palavra de Deus. Busque aconselhamento pastoral. Busque aconselhamento do seu líder. Muitas vezes o que está faltando para o seu filho é limite. Tem que ter limite. A Isabela está fazendo uma aula com a irmã específica. E aí a irmã ligou para a Ludmila esses dias. Isabela, hoje aqui deu trabalho. Falei, eu vou lá buscar ela. Fui lá buscar ela. E a Ludmila, não fala nada para ela. Não fala nada não. Eu vou falar. Só que eu vou falar em amor. Ela entrou dentro do carro já com aquela carinha. Na porta eu já falei, você já pediu perdão pela malcriação? Perdão. Não, perdão assim com essa boca murcha não. Eu não escutei. Quero ouvir. Aí ela falou, agora entra dentro do carro. Chegando em casa nós vamos ter uma conversa. Chegou em casa, eu sentei com ela, é assim, é assim, é assim e é assim. Entendeu? Entendi. Eu te amo muito, minha filha. Não há nada que eu ame mais nessa vida do que você e suas irmãs. Mas por te amar, se você quebrar esses limites que estão sendo colocados, vai haver consequências. E você não vai gostar. Ok? Ok. Quando nós colocamos limites, nós instruímos os nossos filhos. A correção com amor vai construir o caráter. A omissão por medo vai destruir o futuro. Terceiro, e eu já estou terminando para nós orarmos. Ensine a confiar em Deus desde cedo. Plante fé para colher no futuro. Ensine a confiar em Deus. Ensine para que você colha no futuro. No meu livro tem um capítulo que eu conto a história, capítulo 5. Eu conto a história do meu irmão. E eu conto a história porque o capítulo 5 é Aprenda a Adorar. Eu conto a história do nosso convívio com a igreja. Como nós aprendemos, eu e meu irmão, eu dentro da minha casa. E eu me lembro de uma ocasião, em um determinado tempo da minha infância, acho que eu já contei isso aqui na igreja, onde lá em casa havia um ritual na hora do almoço e na hora da janta. Os meus pais, para pedagogicamente nos ensinarem a presença de Cristo, literalmente tinha uma mesa e um lugar preparado. E aquele lugar era de Jesus. Incrível, isso está na minha memória até hoje. E eu lembro que eu era pequeno e ficava perguntando, mas cadê Jesus? Que hora que ele chega? Quando é que ele vai vir? Ele não vai comer nada não, o prato está vazio. Porque o questionador era eu. Mas aquilo ficou gravado na minha memória, eu tenho isso até hoje. Eu me lembro do prato branco.
esmaltado. Quem já teve prato de esmalte na sua casa, aquele prato de ferro de esmalte? Esmaltado assim, sabe? Aquelas talheres bem arrumadinhas, simples, mas bem arrumado. E aquele era o prato de Jesus. E eu ficava assim, na minha cabeça de criança, olha o que eu pensava. Meu Deus, Jesus vai almoçar com a gente hoje. E eu ficava perguntando para minha mãe, que hora que ele chega? Cadê ele? E eu fui sendo instruído. As instruções foram sendo passadas. Eu me lembro que os meus pais levantavam lá em Mambaí, Goiás, 3 horas da manhã, para ir no monte orar, Bispo Joaquim. E Mambaí tem monte, não é igual aqui que a gente vai no monte. Primeira vez que eu fui no monte em Uberlândia, eu fiquei, cadê o monte? O monte não é monte. O monte é um negócio assim. Eu falei, mas gente, o que é isso? Não tem monte. Lá é monte, é 40 minutos de subida. A situação era tão precária naquela época. Quem é que da época que a lata de óleo era lata ainda de aço? Aí, quem é dessa época aí, confessa a sua idade em nome de Jesus, vai. Colocava um espelho redondinho assim, ô pastor Zezinho, meu pai cortava um espelho, colocava no fundinho da lata, pegava ela, fazia um arco nela assim, um arquinho, uma vela, colocava debaixo, era uma lanterna. E eu e meu irmão ia subir no monte, que aquilo era uma festa, menino, com aquela lanterna, feliz da vida. Eu me lembro que minha mãe chegava no monte lá em cima, para orar, estendia um cobertor. Eu e meu irmão nos deitávamos ali naquele cobertor e nós escutávamos os nossos pais orando. Orando! Ai não, hoje eu não vou levar meu filho para a igreja não, porque está quente demais. Eu não vou levar para a igreja não, porque está frio demais. Eu não vou levar para a igreja não, porque o pastor grita demais. Eu não vou levar para a igreja não, porque o louvor é alto demais. Não leva não, irmão. Não leva mesmo não. Aí depois ele não quer vir para a casa do Senhor quando crescer. E eu vou te dizer de quem é a culpa. Sabe de quem é? É sua. Ensina a criança no caminho. Tinha oração na igreja de madrugada, juntava os bancos, Bispo Joaquim, lá em Cristalina, você lembra? Juntava os bancos assim, ó, pegava esse banco, virava para lá e fazia uma cama. Punha ali um cobertorzinho, eu e meu irmão deitava e dormia lá no banco. Lá em casa não tinha a opção de não ir para a igreja. Não tinha. Falava assim, não vou para a igreja hoje não. O quê? Como é que é a conversa aí? Você está vendo aquele moço ali, ó, chamado Walter Albino? Um dia eu estava lá no culto, conversando, batendo papo, e como é que foi o jogo, fulano, e Beltrano. Meu pai foi lá e falou assim, ó, para de conversar no culto. Foi lá pela você está conversando no culto. Depois ele pegou a minha mãozinha. Tinha quantos anos naquela época, pai? 4, 5 anos? Rapaz, você me deu aquela cintada daquele jeito. E pegou, me levou no banheiro. Eu já te falei para você não ficar conversando no culto, não falei? Nunca mais eu conversei no culto. Ai, pastor, mas eu não consigo fazer isso. Bom, não estou te incentivando a bater no seu filho por causa de qualquer coisa, não. Com certeza eu estou dando a minha versão dos fatos. Se for chamar meu pai aqui, ele vai falar que aquilo já vinha se repetindo há quase uma geração, né? O que eu estou te dizendo? O exemplo tem que vir dos pais. O exemplo tem que vir dos pais. Timóteo 3:14 diz assim: desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Timóteo se tornou um grande pastor, porque teve uma mãe, porque teve uma avó. Foi instruído, ensinado pela sua família. A fé foi plantada no coração de Timóteo quando ele era pequeno. Papai e mamãe, a responsabilidade é nossa, amém?
Faz assim, ó, pega essa roupa da responsabilidade, veste ela, nunca mais tira. Seja você o sacerdote da sua casa, seja você o sacerdote da sua família, porque aí no futuro você vai colher os frutos. Presta atenção aqui, irmãos. Nós vamos abençoar toda a nossa família. Pastor, meus filhos não estão aqui, não tem problema, você está. Você que está me acompanhando aí em casa, você vai orar pelos seus familiares agora também. Pastor, nós vamos apresentar diante de Deus as nossas crianças, as nossas famílias, e nós vamos orar, ungindo todos, para que a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos nós. Preste atenção aqui, ó. De tempos em tempos, Deus nos direciona a fazer esse momento de unção. E hoje, nós vamos orar abençoando sua casa, sua família. Nossos filhos, nossas filhas pertencem ao Senhor Jesus. Amém? Diga comigo, eu e minha casa pertencemos ao Senhor Jesus. Levante suas mãos aos céus e declare em nome de Jesus. Nós quebramos toda a maldição lançada sobre os nossos filhos. Seja por onde for, vai embora, em nome de Jesus. Nós abençoamos as crianças dessa igreja. Elas são inteligentes, elas são sagradas ao Senhor, elas são o futuro e o presente dessa igreja. Nós abençoamos as crianças da cidade de Uberlândia. Nós oramos, Senhor, dai-nos as crianças de Uberlândia. Erga suas mãos aos céus e peça, dai-nos as crianças de Uberlândia, Senhor. Dai-nos as crianças dessa cidade. Nós clamamos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Nos usa como uma ferramenta poderosa para a transformação de vidas, para a mudança de caráter, para a transformação da vida delas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos as famílias dessa cidade. Repita comigo, nós abençoamos as famílias dessa cidade. Repreendemos agora todo divórcio, caia por terra em nome de Jesus. Toda pobreza espiritual, todo abuso sexual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos nossa cidade. Diga comigo, Uberlândia será reconhecida como a cidade da família de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por essa noite de avivamento nas nossas famílias. Muito obrigado pela unção do Teu Santo Espírito sobre nós. Muito obrigado porque a graça do Senhor é liberada sobre essa igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que as futuras gerações estão garantidas na Tua presença. Santo Espírito, o Senhor é o pastor dessa igreja. É o Senhor que governa nesse lugar. Que ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Que todo louvor e adoração seja dado ao Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas casas sejam cobertas pela unção do Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos aos céus e declare: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. Erga um clamor agora. Erga um clamor agora pelos filhos que estão distantes da presença de Deus. Erga suas mãos aos céus e comece a profetizar. Veja a volta deles. Eles estão voltando para a casa do Pai. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles voltarão à casa do Pai. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré.
nós tomamos posse nessa noite. São nossos filhos, eles voltarão para a casa do Pai, eles regressarão para a casa do Pai. Profetizamos agora, no nome de Jesus de Nazaré, nossos filhos voltarão para a casa do Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se os seus filhos já estão na casa do Pai, comece a clamar agora pelos seus parentes, comece a clamar agora por eles, comece a orar e declarar: a bênção do Senhor se derrama sobre a nossa geração, a bênção do Senhor se derrama sobre a nossa casa, a bênção do Senhor se derrama sobre os nossos filhos, a bênção do Senhor se derrama sobre nós, e nós tomamos posse em nome de Jesus. Nós tomamos posse no nome de Jesus. Nós estamos preparados, Espírito Santo de Deus, para viver um avivamento nas nossas casas e famílias. Ah, Pai, ouve a oração agora de cada um dos seus filhos. Eles voltarão, assim diz o Senhor. Mãe, pai, o Senhor manda dizer a você: a promessa que Ele fez não voltará vazia. Os nossos filhos e filhas voltarão à casa do Pai, em nome de Jesus. Mulher, seu marido vai voltar. Meu irmão, a sua esposa vai voltar para a casa do Pai. Você está aí clamando agora, Deus está te ouvindo, e Ele te dá a resposta hoje. Eles voltarão em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Aplaude mais forte, porque é para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.